Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai ver mais um exemplo de algoritmo que usa divisão e conquista, mas com uma diferença significativa. Eu comentei com vocês que, apesar de divisão e conquista, algoritmos gulosos e programação dinâmica serem as três técnicas principais que a gente estuda nesse curso, uma que merece menção honrosa é o uso de aleatoriedade, né, que dá para pensar nela como uma técnica. Como você introduz passos aleatórios no algoritmo e isso te dá um bom algoritmo, isso te permite projetar algoritmos que, de modo determinístico, você não conseguiria com a mesma qualidade ou eficiência e tal. E hoje a gente vai ver um algoritmo que é de divisão e conquista, mas lança mão de aleatoriedade, né? No caso, que é um algoritmo aleatorizado por o problema da seleção. Mas eu vou começar a primeira parte dessa aula fazendo uma revisão de probabilidade discreta, tá? Especificamente, como em computação a gente usa muito mais matemática discreta, eu não vou entrar na parte do contínuo, até porque eu nem tenho propriedade para isso, estou muito enferrujado nessa parte, mas probabilidade discreta a gente usa com alguma frequência e eu vou fazer uma revisãozinha rápida dos conceitos principais que a gente utiliza. Vai ajudar a gente na análise do algoritmo para seleção, na segunda parte da aula, e deve ajudar a gente em outras oportunidades que a aleatoriedade surgir aí ao longo do curso. Então, é revisão realmente do básico, tá? A gente vai começar aqui na nossa revisão de probabilidade discreta. Acho que eu vou colocar aqui. Vou dar um lugar privilegiado para eles aqui. Então, na nossa revisão de probabilidade discreta, eu vou começar apresentando alguns conceitos, tá? Algumas coisas que é legal estar bem definido para que na hora que a gente tiver que fazer continha a gente não ficar se perdendo, tá? E o primeiro conceito aqui é o espaço amostral. Esse espaço amostral eu vou representar, deixa eu destacar mais assim, esse espaço amostral eu vou representar em geral pela letra U, que é uma referência ao universo aqui, porque o espaço amostral é o universo de tudo que pode acontecer, de todo resultado aleatório que pode surgir. Se a coisa não é determinística, quer dizer que existem possibilidades ali de eventos diferentes acontecer, de resultados diferentes ocorrerem. Evento, no caso, eu vou tentar não usar essa palavra porque vai ser um conceito definido na sequência. Então vamos falar de resultado, né? Se tem aleatoriedade, tem resultados incertos ali, existem vários que podem ocorrer. E no caso aqui, então eu vou ter o meu U, que ele é composto aqui por R1, R2, R3 e assim por diante. Eu coloquei 3 pontinhos aqui, quer dizer, eu não defini o tamanho aqui, né? Normalmente quando eu coloco um conjunto eu não resisto a pôr o último elemento como sendo N, né? Eu não quis colocar porque N normalmente tem a ver com o tamanho da nossa entrada, eu não quero fazer confusão. Mas dito isso, esses 3 pontinhos indicam que o continua, mas não indefinidamente. Em geral, na matemática discreta, aqui na probabilidade discreta, os nossos universos são finitos, tá? Então só não tem um último elemento aqui porque eu não quis gastar uma letra com ele, né? Como falei, não quis pôr N para não dar confusão, por um RN ali, mas em geral esse U é finito. Então acho que esse é um primeiro ponto importante aqui. Nesse nosso espaço amostral, a gente já tem algumas probabilidades. Cada resultado possível vai ter uma probabilidade de ocorrer, né? Já que eles são resultados de escolhas aleatórias ali, ele tem que ter uma probabilidade para ocorrer. E o que a gente vai pensar aqui é que essa probabilidade tem que respeitar basicamente 2 propriedades aqui. A probabilidade de um determinado R tem que ser maior ou igual a 0. Então veja que eu nunca vou estar trabalhando com probabilidade negativa, né? Um resultado ele pode até nunca ocorrer, talvez aquele resultado nunca ocorra. Eu tenho um universo que tem um resultado inócuo ali, mas é de 0 para mais. E além disso, vai estar sempre, a soma das probabilidades vai estar sempre ali igual a 1. Quer dizer, as probabilidades têm que estar entre 0 e 1, de modo que a soma delas chegue no 1, tá? Que é a segunda propriedade. Então, probabilidade de R maior ou igual a 0 e a soma das probabilidades aqui para todo resultado R no universo tem que dar exatamente 1. Uma consequência dessas 2 regras não pode ser negativa. E a soma tem que dar 1, é que todas elas estão entre 0 e 1. Né?
e de modo que a gente compõe aqui o total de possibilidades. Vejam que é meio óbvio, mas só para refletir por um instante. Isso aqui está intimamente ligado com a ideia do que é o espaço amostral, de ser meu universo de resultados possíveis. Tudo tem que estar lá, tá? Por isso que tem que dar 1 aqui. Não tem chance de ter... se isso aqui desse menor do que 1, quer dizer, tinha algum resultado que eu não estava contabilizando. Podia acontecer alguma coisa que eu não estava contabilizando, não faz sentido, dado que esse aqui é o conjunto de tudo que dá para acontecer naquela escolha aleatória. Eu já vou dar alguns exemplos, tá, gente? Mas eu vou apresentar 3 conceitos aqui e daí eu vou fazer exemplos que vão torná-los mais palpáveis, ao invés de ficar fazendo 1 para 1, beleza? Então, o próximo conceito importante, depois do espaço amostral, vai ser justamente o conceito de evento. E o que vai ser um evento para mim? Uma coisa muito simples, vai ser um subconjunto do meu universo, do meu espaço amostral. Tá? Então, quando eu penso em um evento, eu estou basicamente pensando que um evento, que se eu chamar ele de S, ele é um subconjunto de U. E, dado que eu tenho a probabilidade de cada resultado ocorrer, eu posso falar aqui da probabilidade de um evento ocorrer, ou seja, de algum dos resultados que compõem aquele conjunto S ocorrer. E a definição aqui do que é a probabilidade de um evento é só a soma das probabilidades. Não tem nada sofisticado nisso. Como os resultados aqui são todos disjuntos, né, porque eles são discretos, né, ou ocorre um, ou ocorre outro exclusivamente. Então, quando eu falo da probabilidade de um evento, é só somar todas essas probabilidades aqui. A probabilidade de R, né? Agora não para R em U, mas para R em S. Tá? De novo, as definições são bem simples, mas eu quero chamar a atenção para vocês para confusões que a gente pode fazer. Né? Então, eu falei aqui no início, por exemplo, do espaço amostral, que isso tem que valer, isso tem que valer para ele. Aqui vejam o que eu observei, olha. Os R's, que são os resultados ali discretos das escolhas aleatórias, eles são sempre independentes, ou ocorre um ou o outro exclusivamente. Isso já não vale para evento. Evento é um conjunto de resultados, eu posso ter interseção. Né? Pode ter eventos já colocando... Eu vou chegar lá, mas para dar um exemplo. Eu posso ter um dado, né? Um dado que eu vou lançar, um dado de 6 faces, um dado tradicional. Quais são ali os meus resultados no universo? De 1 a 6. Esses são os resultados possíveis que o dado pode dar, cada uma das 6 faces dele. O que seria um evento possível? Eu falar, por exemplo, os números serem pares, o número que sair ser par. Né? Esse é o evento que pega quais resultados? O 2, o 4 e o 6. Outro seria o número ser menor ou igual a 3. Daí pega o 1, o 2 e o 3. E esses 2 eventos têm interseção, porque tem um resultado que é tanto par quanto menor ou igual a 3. Tá? Então, só para a gente já partir aí com os nossos exemplinhos. Né? Falado de evento, tem mais um conceito aqui, que vai ser o conceito de variável aleatória. E esse, não que ele seja difícil, mas o nome sempre me engana. Então eu quero chamar bem a atenção para vocês, que quando a gente vai falar de variável aleatória, nós estamos, na verdade, falando de uma função. Tá? E isso é estranho, pelo menos para mim, né? Quando eu penso no nome variável, eu não penso em função. No caso de uma variável aleatória, vai fazer sentido isso, uma variável aleatória ser uma função, tá? Porque ela não tem um valor definido como variável determinística, né? Que eu seto um valor para ela. Né? Eu defino, eu escolho o valor esse, aquele outro, dentro do domínio da variável. No caso da variável aleatória, o valor dela vai depender do resultado que saiu do universo. Qual ocorreu R1, R2, R3, o que ocorreu? Isso que vai dar o valor para ela. Por isso que ela é uma função. Então, uma variável aleatória aqui, por exemplo, x, eu gosto dessa notação para função, tá? Eu defino x como sendo uma função cujo domínio é u, tá? Quer dizer, ela recebe ali, o que x vai receber? Vai receber um dos resultados do universo, um dos r's ali, e ela leva isso em um número real. Vejam que aqui está bem geral, né? Pode ser negativo, positivo,
tanto faz. Na prática, normalmente a gente vai levar em números não negativos, até muitas vezes em inteiros, mas aí vai de cada variável que a gente está usando. No geral, uma funçãozinho que leva os resultados possíveis ali das escolhas aleatórias do nosso universo em algum valor. Tá? Eu, de novo, já vou dar exemplo, tá? Só terminando mais esse conceito que eu acho que é importante deixar claro. E nesse intuito de deixar claro, olha, se eu estou tratando ela como uma função, eu gosto dessa notação, mas eu posso dizer de um modo meio que equivalente isso aqui, que é o seguinte, para todo R pertencente a U, né, para todo resultado em Uzão, a gente tem um valor que eu vou chamar de XR, tá? XR nada mais é do que o valor dessa variável aleatória quando ocorreu R. Se o resultado foi R, quanto que ela vale? Vai depender da definição dela, mas só para a gente ler de duas formas diferentes ali, às vezes ajuda a clarificar. Por enquanto foram só conceitos, né, gente? Mas acho que fica bem mais palpável quando a gente coloca os nossos exemplinhos aqui. Então eu vou colocar... deixa eu pensar, pode ser aqui mesmo. Eu vou colocar aqui o cenário 1, só para completar, porque o cenário 1 meio que é o que eu já falei com vocês, né? Ele é aqui o resultado da rolagem de um dado.